Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8, 37. Já produzimos nessa quarentena mais de 120 vídeos e mais textos e publicações em nosso Instagram e no aplicativo. Sem contar vigílias, reuniões e movimentos de orações dos ministérios e das nossas células. Já chegamos a 20 mil horas de conteúdo em vídeos assistidos em nosso YouTube e Facebook. Nesse tempo de campus online, nossa maior alegria foi ver a unidade da igreja, a unidade do corpo. Foi lindo ver o mover de Deus na mobilização da igreja em servir uns aos outros. A preocupação com os idosos, o carinho com que nossas crianças estão sendo tratadas com vídeos diários. Nossa alegria é saber que nunca estivemos tão juntos, mesmo cada um em sua casa. Esse tempo está nos mostrando quão forte é a Igreja de Jesus. Quanto mais somos provados, mais avançamos. Em breve estaremos juntos novamente. Logo estaremos nos abraçando, olhando nos olhos, comendo um lanche no Stefano, procurando uma boa vaga para estacionar o carro, marcar aquele almoço pós-culto ou até mesmo uma pizza com a galera depois do culto da noite. Queremos aqui honrar a vida dos nossos líderes de célula, que se mostraram pastores e evangelistas, que mobilizaram doação de cestas básicas, serviram moradores de rua. Nosso Ministério Lar, que não deixou de pagar o preço saindo de sua casa, e toda a equipe de audiovisual, que nos proporcionou a melhor experiência online possível. Testemunhos de manifestação de Deus em nossas transmissões são fruto deste trabalho. Nossa alegria e amor ao nosso apóstolo Joel Cardoso, que nos tem liderado com tanta alegria e leveza, inspirado pelo Espírito Santo, que por muitas vezes nos esquecemos da crise que nos cerca. Obrigada por sua criatividade, por seu amor, pelas suas lives, por suas palavras de ânimo. Obrigado por estar presente quando precisava estar longe. Com certeza sairemos mais fortes dessa quarentena e com certeza voltaremos em maior número. Em breve, muito em breve, estaremos juntos novamente. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um culto de celebração da família, direto do nosso campus online. A nossa alegria pela sua vida, a nossa alegria pela sua presença e por nos permitir entrar na sua casa. Nós estamos começando esse culto de uma forma diferente hoje para passar para você algumas informações importantes a respeito dessa transmissão. É muito importante que você possa acessar esse culto pela sua televisão. Se você puder conectar o seu computador ou o seu dispositivo em uma televisão, você vai ter uma melhor qualidade de áudio e vídeo. E o segundo recado, tão importante quanto, é que nós estamos transmitindo esse culto por uma nova plataforma exclusiva. E o nosso convite é para que você se está assistindo pelo YouTube ou pelo Facebook, que possa agora, nesse minuto, mudar de plataforma, que você deixe do YouTube ou Facebook e possa assistir a nossa transmissão por essa nova plataforma. O endereço está aqui embaixo, atos6.com/metodista-renovada/online. Nós vamos estar disponibilizando o link também no nosso chat, tanto no YouTube quanto no Facebook. E é muito importante que você faça essa mudança, porque lá a qualidade é muito melhor de áudio e vídeo. E você também pode interagir conosco de uma forma muito mais simples, sem deixar de assistir a transmissão. Você vai poder fazer o seu pedido, o seu comentário, até mesmo a sua contribuição, sem deixar de assistir a nossa transmissão. Que Deus te abençoe e um bom culto. Aleluia, vamos adorar, celebrar ao único digno, ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluia!
mais uma vez. Cantaremos ao Senhor em alta voz, vamos proclamar as maravilhas do Senhor. Sem cessar, Senhor, em todo tempo. Levantamos nossas mãos com alegria, vamos te adorar, pois és digno de louvor. Tu és digno de louvor, Senhor. Igreja, aí onde você está, na sua casa, levante as suas mãos. Comece a declarar que Ele é digno de louvor, Ele é digno de honra, Ele é digno da nossa gratidão, da nossa adoração. Tudo pode passar, tudo pode mudar, Senhor. Os reinos dos homens se abalam, governos se levantam e caem, mas o Teu nome é um nome eterno. Teu reino permanece e prevalece para sempre. Teu domínio jamais terá fim. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Dizemos isso, Senhor, Tu és Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Tu és, Senhor, Tu és, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora. Em cada casa adoramos Teu nome, levantamos Teu nome. Não há outro como Tu. Teu reino é eterno, Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade. Seja exaltado, Senhor. Tua igreja te adora. Adoramos ao Rei. Tua igreja te adora. Sim, Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és, e não há outro como Tu, Senhor, não há outro. Para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Pra dizer que Tu és o Rei. Pra dizer que Tu és o Senhor. Pra dizer que Tu és o Rei. Pra dizer que Tu és o Rei. Pra dizer que Tu és o Senhor. Não temos nada além disso pra dizer, Senhor. Pra dizer que Tu és o Rei. Pra dizer que Tu és o Rei. Pra dizer que Tu és o Senhor. Só pra dizer que Tu és o Rei. Pra dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça
te adora. Teu reino é sempre eterno. Teu reino é sempre eterno. Firmado em misericórdia, justiça. Tu és Senhor, tu és Rei sobre reis, Senhor sobre senhores. Tua igreja te adora. Adoramos ao Rei. Tua igreja te adora. Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Não há outro como tu. Reina sobre nós, reina sobre nós. Teu reino não terá fim. Teu domínio se estenderá. Todo joelho se dobrará diante do Rei dos Reis, diante de ti, Senhor, só tu és Rei. E tua igreja te adora, tua igreja te exalta. Teu reino é sempre eterno, Senhor. Teu reino é sempre eterno. Firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Tua igreja te adora nesse dia. Tua igreja entroniza o teu santo nome, Jesus. Levantamos um trono, um altar de louvor e de adoração, e é para o Senhor, Rei da glória. Que entre o Rei da glória, que se levantem as mãos e se dobrem os joelhos e as bocas confessem: Tu és o Rei da glória. Deixou sua glória por mim, se fez desprezível por mim, levou todo o fardo que era meu, levou o pecado que era meu, me deu sua paz para sempre, me deu alegria para sempre, me deu sua vida pra viver, me deu sua graça pra vencer. Jesus, toda a glória somente a ti. Jesus, toda a glória somente a ti. Não há outro igual a ti. Tu és o Rei da glória. Tu és o Rei da glória. Minha vida dou a ti. Tu és o Rei da glória. Tu és o Rei da glória. Não há outro como tu, Jesus, Jesus, toda a glória só
pode levantar as mãos e dizer: Jesus, toda a glória somente a ti. Só tu és digno, Jesus. Jesus, toda a glória somente a ti. Jesus, toda a glória somente a ti. Não há outro igual a ti. Tu és o Rei da glória. Tu és o Rei da glória. Minha vida dou a ti. Tu és o Rei da glória. 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 Só tu és o Rei da glória. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Do início vamos declarar: Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é o Senhor, declare. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Só tu és exaltado, Jesus. Exaltamos o teu nome, levantamos o teu nome em honra, em adoração neste dia, Jesus. Nos rendemos a ti, porque o Senhor é incomparável. Não há outro como tu, Jesus. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará.
Senhor, a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Declare: eu me rendo aos teus pés, Senhor. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso, és tudo, Senhor. E eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço, eu me entrego, onde encontro meu. Levante as suas mãos e clame: Jesus, Jesus. Eis-me aqui, Jesus, Jesus, Jesus. Precisamos de ti. Eis-me aqui. Venha ao nosso encontro, Senhor. Nós nos rendemos, nós nos entregamos, nós nos prostramos diante de ti, Senhor. Tu és tudo o que nós precisamos. É nos teus braços que nós encontramos conforto, abrigo, refúgio, Senhor. Jesus, eis-me aqui. Estamos aqui, Senhor, rendidos, Senhor, prostrados aos teus pés. Recebe, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração neste dia, em cada casa, em cada lar.
seja entronizado, seja adorado para sempre. Em nome de Jesus, amém, amém. Seja bem-vindo ao nosso campus online. Esse é a Renovada News com as notícias para a sua semana. Este campus online tem sido um tempo de criatividade e inovação em nossa igreja. Nossa equipe tem sempre buscado melhorar a sua experiência online e levar a comunhão da igreja e a presença pastoral para perto de você. E a semana que passou, implantamos uma nova ferramenta de transmissão, exclusiva para as nossas transmissões. Todas elas, incluindo cultos e Tadel. As vantagens de você assistir o culto por lá são muitas. Primeiro, que você tem um link fixo para todas as transmissões. Ela não muda. Este endereço está aparecendo agora na tua tela. A segunda é que você pode fazer seu pedido de oração, dizimar e ofertar sem sair da tela ou perder a transmissão indo para outra janela. Está tudo no mesmo lugar ali, fácil de ser acessado. Além, claro, do chat ao vivo, para que você possa interagir conosco. Assista as nossas transmissões em nossa nova plataforma. Fique atento às lives do nosso apóstolo Joel. Ele está aproveitando as lives para estar ainda mais perto de você. Às 6h30, as lives de oração para abençoar o seu dia e às 11h com entrevistas edificantes. Estamos hoje no 14º dia da nossa caminhada de 30 dias de oração. A nossa vigília da unidade acontece todos os dias das 22h à meia-noite. Além de temas diários, somos conduzidos a temas semanais e esta semana, na segunda metade desses dias, vamos ir ainda mais profundo em Jesus. Conecte-se conosco. O link é disponibilizado diariamente em nosso aplicativo. Se você ainda não participou das nossas células online, participe. Procure uma pela nossa central de WhatsApp. Este é o tempo de ganharmos o coração de quem amamos para Jesus. Se você deseja um atendimento, fazer uma doação ou entregar dízimo e oferta, marque um horário com os nossos pastores por meio da nossa central de WhatsApp. O número está aqui na tela. Estamos trabalhando na volta dos nossos cultos e pedimos que você fique ligado em nossas redes sociais e no aplicativo nesta semana, pois daremos mais informações sobre o nosso próximo culto de domingo. Vem novidades por aí. Obrigado por estar conosco nesse tempo de quarentena e campus online. Acesse o nosso aplicativo, curta a nossa página no Facebook, siga-nos no Instagram. Olha, você que também nos acompanha pelo YouTube, é super importante você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e também dar o seu like. Sabe por quê? Fazendo assim, o próprio YouTube nos ajudará a divulgar este culto maravilhoso, alcançando um número maior de pessoas. Então, vamos lá, faça isso agora mesmo e vamos chegar a centenas de curtidas nessa transmissão. Deus abençoe e um ótimo culto! Sido alimentada. Só a respeito dessa área financeira já foram 13 ministrações. Então não tem muita coisa que eu possa acrescentar para uma igreja que já tem se aprofundado tanto na palavra. Mas eu queria compartilhar algo contigo. Se você puder, abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 20. Se eu estiver meio sem voz é porque eu dei uma exagerada aqui agora. 2 Samuel 24, versículo 20.
nós já vamos colocar na tela para que a gente possa ler junto, e eu já vou apresentar também os nossos meios de contribuição. Então a palavra de Deus diz assim: quando Araúna viu o rei e seus soldados vindo ao encontro dele, saiu e prostrou-se perante o rei com o rosto em terra e disse: por que o meu senhor e rei veio ao teu servo? E respondeu Davi: para comprar sua eira e edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Araúna disse a Davi: o meu senhor e rei pode ficar com o que desejar e oferecê-lo em sacrifício. Aqui estão os bois para o holocausto, o debulhador e o jugo dos bois para a lenha. Ó rei, eu dou tudo isso a ti. E acrescentou: que o Senhor, o teu Deus, aceite a tua oferta. Mas o rei respondeu a Araúna: não, faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocaustos, sacrifícios que não me custem nada. E comprou a eira e os bois por 50 peças de prata. Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra e terminou a praga que destruía Israel. Bom, queridos, você é uma igreja tão conhecedora da palavra, você com certeza já sabe todo o contexto desse texto, mas existe um momento aqui onde o reino de Israel está passando por um período de praga, de enfermidade. Havia tantas lutas, tanta morte, tanta tristeza, tanto luto, tantas perdas. E Davi, como um homem que conhecia a Deus, e como um homem que havia sido colocado por Deus numa posição para fazer algo, Davi entendia que aquilo era consequência de algumas atitudes, de algumas coisas. E Davi tomou uma decisão: eu vou ofertar, eu vou oferecer ao meu Deus o meu melhor sacrifício. E eu não oferecerei a ele algo que não me custe nada. Davi, sendo rei, ele poderia ter chegado a Araúna e pedir aquele terreno, aquele espaço. Ele teria o direito de tomar aquilo para si. Foi oferecido a Davi tudo o que era necessário para oferecer aquele sacrifício. E Davi disse: não, eu faço questão de eu mesmo ofertar ao meu Deus o meu melhor, porque eu não vou oferecer a ele um sacrifício que não me custe nada. Então, Davi tem uma atitude de gratidão, de adoração, de entrega, de dependência, dizendo: Senhor, eu não posso parar isso, mas eu sei que o Senhor pode. Eu não posso fazer nada, mas o Senhor pode, e eu dependo do Senhor, e eu confio no Senhor. E então Davi levanta ali um grande sacrifício, um altar, e adora ao Senhor. E o capítulo encerra, e o livro encerra, dizendo que o Senhor fez cessar a praga que estava sobre Israel. Esse texto marca uma mudança de estações grandiosa na Bíblia. Até o livro, existe uma mudança muito grande. E eu quero profetizar algo sobre a tua vida. Davi teve um entendimento de que uma mudança de estação dependia de uma atitude dele de sacrifício, de entrega e de dependência de Deus. Mesmo que a praga estivesse assolando a nação, ele entendia que a ele cabia permanecer fiel, depender do Senhor, porque Ele é o Deus que muda estações. E eu quero declarar algo sobre a tua vida. Existem pragas, enfermidades, lutas, dificuldades, existem rumores de crise ao nosso redor em todo o tempo. Mas, querido, essa é exatamente a hora em que Deus te colocou numa posição de fazer algo. Assim como Deus havia colocado Davi numa posição para promover algo, Deus tem te colocado numa posição para promover mudanças, para trazer novidade de vida, para trazer uma nova esperança à sua casa, à sua família, a esta cidade, à nossa nação. Como? Entendendo que ao Senhor deve ser prestada a nossa adoração, nosso sacrifício, a nossa entrega e a nossa dependência. Davi declarou a sua dependência ao Senhor, não só com palavras, mas com uma atitude de adoração e fidelidade, ofertando ao Senhor o seu melhor sacrifício. Querido, e há tantos testemunhos. Eu podia me utilizar e usufruir alguns dos muitos testemunhos que temos tido na vigília, nas lives de oração, mas eu quero compartilhar algo contigo que nós mesmos, eu, minha esposa, nós temos vivido. Querido, a praga, a enfermidade pode tentar bater a porta da nossa nação, mas quando nós permanecemos fiéis e firmes, é impressionante o quanto o Senhor nos sustenta em todo o tempo. Um testemunho bem rapidinho para você. No começo desse ano,
nós tínhamos decidido que nós íamos trocar de carro, né? Passamos um tempão ali quitando o nosso carro que tínhamos e decidimos, nós vamos trocar de carro. E aí isso toma um tempo, né? Não é uma coisa de hoje para amanhã, você sabe disso. E aí nós fechamos o negócio do carro novo, mas precisávamos ficar com aquele carro anterior um pouquinho. E nesse meio tempo surgiu algo que ninguém esperava, né? O Covid-19, e de repente tudo fechou. E eu contava essa história para todo mundo e todo mundo fazia, porque quem é que vai vender um carro no meio dessa pandemia? Quem precisa de carro travado dentro de casa? E aí foi passando o tempo, chegou o carro novo, a gente ainda estava com o carro anterior, não tinha onde parar carro, a gente falou, Senhor, claro, nós recebemos aí muitos carros em nome de Jesus, mas nós precisávamos tanto fechar um negócio. Querido, para todo mundo que a gente contava essa história, todo mundo falava, nossa, vai ser difícil, né? Mas como Deus honra, como Deus permanece fiel à sua palavra, e de repente surgiu. No meio de uma pandemia, o Senhor enviou, o Senhor colocou a sua mão, e está tudo bem. O nosso Deus tem cuidado de nós, o nosso Deus tem nos sustentado, tudo cooperou para o bem. Eu quero declarar isso sobre a tua vida. Talvez inesperados aconteceram, situações te surpreenderam, mas permanece fiel, porque o Senhor permanecerá fiel e te surpreenderá ao cuidar de você mesmo nesses dias. Então, querido, você pode ver aqui as maneiras pelas quais você pode contribuir conosco. Lembrando que se você está assistindo pela nossa nova plataforma, você não precisa nem sair do vídeo. Mas talvez você precise aí abrir o aplicativo da igreja, usar o Internet Banking, tem todas as informações para te ajudar a permanecer fiel, mesmo durante o tempo da praga e da enfermidade, porque o Senhor fará cessar a enfermidade, o Senhor fará cessar a crise, em nome de Jesus. Eu quero orar por você rapidamente, feche os teus olhos. Deus, eu quero declarar sobre o teu povo, que as tuas promessas permanecem fiéis, verdadeiras, o Senhor não falha, não há crise, não há enfermidade que possa parar o braço forte do nosso Senhor. Por isso, Deus, neste dia, em cada um desses cultos, dessas transmissões, que cada motivação, Senhor, em ofertar, em dizimar, em permanecer fiel, suba ao teu trono agora, e que o Senhor faça cessar a praga, o Senhor faça cessar a enfermidade, o Senhor faça cessar a crise sobre o nosso lar, nossas famílias e a nossa nação. Confiamos em Ti e não ofereceremos ao Senhor um sacrifício que não nos custe nada. Ofereceremos ao Senhor o nosso melhor, porque o Senhor é digno. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe. Prepare o seu coração em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que palavra que já recebemos neste domingo. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida, pela sua família, pelo privilégio de estarmos chegando na sua casa neste domingo. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja no céu e na terra. Eu estou muito feliz de estar aqui com você neste domingo, porque é um domingo em que nós nos dedicamos ao Senhor e logo, muito em breve, nós estaremos juntos aqui na Metodista Renovada Sede, adorando e louvando ao nome do Senhor, e todas essas cadeiras totalmente lotadas para a glória do nome do Senhor, e juntos, né, quebrando o isolamento que vai ser autorizado, de mãos dadas, levantadas, orando e louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, de mãos dadas, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Enquanto o pastor Felipe da Costa estava aqui falando sobre dízimo e oferta, é tão bom ver como que nós cremos, temos um povo ensinado que crê nas promessas, como ele mesmo testemunhou da sua própria experiência com a Jéssica, de viver um sobrenatural. Agorinha mesmo já mandaram no meu WhatsApp, mandaram alguns comprovantes, vários irmãos mandando comprovantes para o WhatsApp da igreja, alguns irmãos aqui levitas que já entregaram para mim aqui pessoalmente o seu comprovante de dízimo. Sabe por quê? Porque nós confiamos em Deus. Esta é a chave da vitória, este é o segredo que Deus quer trazer na sua vida neste domingo. Então eu quero aqui dizer da minha alegria, porque antes da palavra, estamos aqui já com a doutora Bárbara, né? Estamos aqui com o Eugênio Gomes,
Eugênio dos Santos Gomes, a Leila que está conosco, a Valquíria Góes, a Moreno, o Juninho, a Sueli também conosco, a Leonice Alencar com o Vanderlan, a Eliane Gomes, a Leila, Junair Alves com o Vanderlei, pastor Alex Ustosa, Eugênio dos Santos Gomes, Oswaldo Simões, a Paula, a Lilian também está conosco, a Fabiana Arruda, olha só, a Maria está conosco, olha quanta gente já está ligada conosco, nós temos hoje muita gente participando para a glória e honra do nome do Senhor. Então, eu quero glorificar a Deus pela sua vida, você que está conosco, a você que pode participar conosco neste domingo, que a bênção, que a graça, que a manifestação do poder de Deus seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Eu quero orar com você antes da palavra. Vem Espírito Santo de Deus com poder e graça. Nós já sabemos que o Senhor está aqui neste lugar, na Metodista Renovada Sede, desde cedo. Te louvamos, ó Deus, porque aqui é a manifestação da Tua graça, da Tua glória. Te louvamos, ó Pai querido, porque nós podemos confiar em Ti e declarar que não há outro Deus além de Ti, nem no céu, nem na terra e nem debaixo da terra, como diz a Tua palavra. E neste domingo nós abençoamos cada família, abençoamos cada homem, cada mulher, que a Tua bênção, que a Tua graça possa nos alcançar, transformar a nossa maneira de pensar, de agir e de viver. Eu oro e eu abençoo em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A semana passada eu comecei aqui neste altar uma palavra muito especial. É uma sequência de uma série de mensagens sobre autoridade espiritual. Muitas vezes nós olhamos e nos deparamos com tantas situações adversas. Encontramos pessoas que nessa adversidade da vida são pessoas que conseguem vencer, pessoas que têm uma capacidade de vencer, de ultrapassar obstáculos, de derrubar e derrotar gigantes, mas também nos deparamos com muitas pessoas, infelizmente, que não conseguem vencer, que estão lutando tanto, mas olham nas suas vidas e ainda encontram tantos sinais de derrota, de fracasso. E Deus me deu uma visão muito clara a respeito daquilo que nós precisamos usar, que é a nossa autoridade espiritual. Deus me deu uma visão muito clara do propósito pelo qual nós podemos lutar e vencer. E a nossa luta, ela é do lado daquele que se chama Jesus Cristo de Nazaré. É sobre essa autoridade que eu quero falar neste domingo. É sobre essa autoridade que eu quero continuar a ministrar o que foi falado a semana passada. A semana passada, apenas para te dar um pano de fundo, a semana passada eu ministrei sobre uma grande experiência de Davi com Golias. E Davi e Golias, ele nessa luta, nesse confronto, quando o grande gigante, ele representa as nossas lutas, os nossos problemas, as nossas adversidades, ele representa as grandes dificuldades da nossa vida. E é no meio de tudo isso que se levanta um homem jovenzinho, pequeno, frágil, cuidador de ovelhas, um pastor, não era treinado, não tinha autoridade, habilidade para lutar e guerrear, mas ele tinha uma autoridade espiritual. E o que fez a diferença no final dessa história não foi a capacidade que ele tinha de lutar contra um gigante, a sua capacidade física, a sua habilidade em lutas, não foi isso que o tornou um vencedor. O que o tornou um vencedor foi a habilidade, a capacidade e o conhecimento que ele teve de entender que além da luta física existe uma luta espiritual, e que nessa luta espiritual, quando nós temos autoridade, quando você é possuído de autoridade, você vence todo e qualquer gigante.
Eu não sei quais são as suas lutas, eu não sei quais são as suas adversidades. Eu sei que nós estamos vivendo um tempo muito, muito complicado, estamos vivendo um tempo muito difícil, mas saiba de uma verdade: Deus vai te dar a vitória. O Senhor trará a vitória e você precisa abrir mão daquilo que é teu, que é direito teu, que é o uso da autoridade. Não lute apenas com as suas forças, com as suas habilidades. Não, lute com a unção que está sobre você e sobre o nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. O pequeno Davi sabia com certeza que ele perderia numa luta física, num confronto físico. Os soldados que estavam ali, inclusive os seus irmãos, sabiam disso. Por isso que Davi, quando ele vai para o confronto, ele não vai com nenhuma armadura, ele não vai com nenhuma pretensão humana, ele não tem nem habilidade para isso, mas ele se levanta com uma autoridade espiritual. E é isso que faz a diferença no final da sua história, é isso que faz diferença no final da sua luta. Só vencerá aquele que não apenas luta fisicamente, mas aquele que tem a habilidade de lutar com a principal arma, que é a autoridade do nome de Jesus. Ele já delegou essa autoridade, basta você fazer uso dela. Todos aqueles soldados, eles sabiam da autoridade, mas eles estavam com medo, acovardados. Então, quando o pequeno Davi se aproxima daquele grande gigante, Golias, ele vai simplesmente dizer, e aqui vem a grande chave do sucesso e da vitória na vida de um homem: tu vens contra mim com armas, com escudos, com lanças, você vem contra mim armado com a tua força, mas eu... E aqui vem o segredo, quando Davi afirma e ele assume, ele sabe da sua identidade, ele sabe da sua autoridade, mas eu venho em nome do Senhor dos Exércitos. E no momento em que Davi faz essa declaração, o Senhor dos Exércitos, ele está dizendo: não é comigo que você vai lutar, eu estou com o Senhor dos Exércitos, é em nome desse Senhor que eu estou lutando. Isso tornou possível uma grande e tremenda vitória. Por quê? Porque o Senhor dos Exércitos, o Deus Criador do céu e da terra, o Deus que tem consigo os anjos celestiais, o Deus que traz consigo um exército para guerrear ao nosso favor, é esse Deus que o pequeno Davi reivindicou a autoridade. Ele disse: eu não venho no meu nome, eu não venho apenas no nome do rei Saul, eu venho no nome daquele que pode mudar a minha história e derrubar você, que é o Senhor dos Exércitos. É isso que faz a diferença no final da nossa história. Como é que você tem lutado no seu dia a dia? No meio de toda essa crise econômica, de trabalho e tantas coisas mais, quando você tem algum problema no seu lar, no seu casamento, qual é a arma que você tem usado? Talvez você tenha usado o teu braço, a tua força, a sua capacidade de argumentar, de questionar. Qual é a arma que você tem usado? E de repente eu quero te levar nessa sequência de mensagens a pensar que nós temos uma arma poderosa, que é o nome do Senhor, é o nome de Jesus, esse nome que está acima de todo nome. Não é o nome da igreja, não é o nome do pastor Joel, não é o nome de pastor nenhum, é o nome de Jesus. Por isso que aquela vitória me leva a entender que se Davi também venceu, e ele foi ali honrado na sua vitória, quando você usa a autoridade espiritual que está sobre a sua vida, essa autoridade te levará a vitórias.
E eu quero neste domingo, nesta mensagem, nesta palavra, te levar a uma outra sequência de palavras. Eu quero te levar a uma sequência do ensino sobre a autoridade espiritual, porque esta é a chave da vitória. Você pode conhecer a Bíblia toda, você pode ter anos de igreja, você pode ter lido a Bíblia já de capa a capa 3, 4, 5 vezes, você pode frequentar os cultos, você pode ser um bom dizimista, um bom ofertante, pode até estar numa célula, mas ouça, você tem que saber, você tem que ter entendimento, tudo isso é importante, tudo isso tem um peso espiritual, mas o mais importante é você saber que há uma autoridade espiritual. E o apóstolo Paulo, ele escreve aos Efésios, capítulo 6, versículo 12, dizendo exatamente isto, que a nossa luta, a minha luta, a sua luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra principados e potestades. A nossa luta ela é muito mais intensa, ela tem uma dimensão muito maior, muito mais forte do que nós imaginamos. Então, quando você se limita a lutar contra a carne e contra o sangue, com certeza você perderá. Por isso que Paulo, ele eleva os nossos olhos, o nosso pensamento a enxergar que no mundo físico existe uma luta, mas atrás do mundo físico existe uma grande guerra espiritual, e nessa guerra espiritual Paulo fala, revesti-vos da armadura de Deus, não é da armadura que vai para a guerra, mas é da armadura que vai te capacitar a lutar e vencer com as armas espirituais, e a arma espiritual que você vencerá se chama autoridade, é quando você sabe quem é o seu Deus, você sabe o que Ele pode fazer pela sua vida, você conhece a manifestação do poder, da grandiosidade desse Deus, então você começa a tomar posse e dizer, Deus delegou autoridade sobre a minha vida, não foi qualquer um, foi o Senhor dos exércitos, é isso que o pequeno Davi exercitou, a sua autoridade espiritual. O meu desafio é que você entenda que nós precisamos tomar posse de uma autoridade, de um revestimento, um empoderamento daquilo que se chama autoridade espiritual. Você tem que receber neste dia, neste domingo, essa autoridade, e você saber que você é uma autoridade espiritual, e que você pode lutar e vencer, quando você entender que a grandiosidade, o poder de Deus está sobre a sua vida, e que no nome de Jesus, no nome do Senhor dos exércitos, você pode lutar, deve lutar, e você vencerá no nome daquele que está acima de todo nome, que é Jesus de Nazaré. Eu quero compartilhar hoje com você um texto que está no livro de Êxodo, capítulo 3, os versículos 10 e 11. E nós vamos pensar num outro personagem, de tantos personagens que também nós podemos aprender algumas lições, porque há uma diferença muito grande. E eu quero ler aqui com você esse texto. Êxodo capítulo 3, 10 e 11. Diz assim, vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Versículo 11, então Moisés disse a Deus, quem sou eu? Olha o questionamento de Moisés diante de um grande chamado. Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Esses dois versículos aqui são a chave para entendermos a autoridade espiritual, como que ela funciona. É interessante notar que quando nós olhamos para a história de Moisés, nós olhamos e entendemos a dificuldade do seu nascimento, do seu crescimento, a excelência do ensino que ele recebe. Ele foi formado, ele foi instruído, ele foi um homem muito capacitado, e aí na sua juventude, quando ele cresce, e a Bíblia diz em Êxodo, quando ele se torna um homem,
A Bíblia usa essa expressão, um homem já formado, ele começa a ter discernimento das coisas e ele começa a ver coisas que ele não via. Quando ele era jovem, menor, ele não enxergava, mas agora ele começa a ver a aflição do povo, dos seus irmãos que estão lá no cativeiro no Egito. E a Bíblia diz que agora formado como homem, ele viu uma situação de injustiça. Tinha um soldado egípcio castigando um hebreu. E ele diz, a Bíblia diz que ele ficou indignado com isso, porque era irmão dele. Então, ele se sentiu ali do lado daquele homem que estava sofrendo, e ele olhou para um lado, ele olhou para o outro lado. Diz a Bíblia que ele olhou para todos os lados, não viu ninguém. Não tinha ninguém olhando, e havia ali uma situação de injustiça. Sabe o que ele fez? A Bíblia diz que ele foi lá e ele matou aquele soldado egípcio. E ele matou aquele soldado e ele pegou o corpo, enterrou o corpo na areia. Ele escondeu aquele corpo. Naquele momento ele cometeu um pecado, um crime. E ele então julgou no seu coração, na sua mente humana, que ninguém saberia. Mais tarde, diz a sua história, que mais tarde havia uma outra disputa de um justo com um injusto. Havia uma briga, uma dissensão entre duas pessoas, e Moisés estava passando e presenciou novamente um outro desentendimento, e nesse desentendimento Moisés ficou ouvindo, um falando, outro falando, e ele conseguiu, como homem que tem discernimento, ele conseguiu discernir que um era justo e outro era injusto, e aí ele foi contra o injusto. E ele começou a questionar aquele homem injusto. Ele começou a questionar aquele homem. E de repente aquele homem olhou para Moisés e disse assim: quem é você? Por acaso você vai me matar como matou aquele soldado? Naquele momento Moisés ficou indignado. Porque naquele momento ele jamais julgava que alguém soubesse daquela morte, daquele assassinato, jamais imaginou que alguém poderia saber disso, e de repente, logo o injusto, o errado, aquele que não estava certo, veio acusá-lo, dizendo quem era ele para julgar alguma coisa se ele tinha matado um soldado egípcio. Naquele momento, Moisés, ele perde a sua autoridade, e ele sai, e quando o faraó descobre que Moisés tinha feito isto, o nome Moisés perdeu a sua credibilidade. E Moisés agora é procurado para ser morto. Ele vai pagar com a sua própria vida esse crime. E Moisés então foge, e diz a Bíblia que ele vai para a terra de Midian. E lá na terra de Midian ele está foragido, e ele vê 7 moças chegando para pegar água de um poço e dar aos seus animais, aos animais do seu pai. E de repente chegam os pastores ali no poço. E os pastores expulsam aquelas mulheres, e Moisés novamente, um homem que tem discernimento, ele agora um homem que quer justiça, como ele fez justiça lá com aquele soldado, como ele fez justiça com aquela intriga, agora ele também vai fazer justiça, e ele expulsa aqueles pastores, e ele retira a água, e dá para aquelas 7 moças a água, para que elas pudessem dar aos seus animais. E aquelas moças vão embora, felizes, porque alguém defendeu a vida delas. E ali elas levam também Moisés. E Moisés, no final da história, vai conhecer um sacerdote. E esse sacerdote vai dar como uma das suas filhas, como gratidão para ser a sua esposa, e ele se casa com Zípora. Este homem se casa com Zípora e começa agora a fazer o que as filhas daquele sacerdote faziam, que é cuidar dos animais. Moisés está longe do Egito. Ouça, ele está foragido. Na mente dele ninguém está olhando para ele. Na mente dele ninguém sabe o que aconteceu. E ele está escondido, camuflado, distante.
achando que ninguém está olhando para ele. E de repente diz a Bíblia que um dia ele foi levar os animais do Monte Horebe. E lá no Monte Horebe, diz a Bíblia, e toda essa história está registrada em Êxodo capítulo 1, 2, 3 e 4. A Bíblia diz que quando ele está no Monte Horebe, ele começa a perceber alguma coisa estranha, alguma coisa diferente, que tem uma sarça que está ardendo, uma sarça que está queimando. E naquela época era quase que normal uma sarça pegar fogo por causa da sequidão, por causa do calor, pelo forte sol. Então de vez em quando um arbusto, alguma coisa pegava fogo mesmo e se consumia. Mas o que Moisés achou de estranho é que havia uma sarça que estava pegando fogo e ela não se consumia, não parava mais de pegar fogo e ela não acabava e Moisés ficou olhando para aquilo ali e achou estranho isto. E de repente lá do meio da sarça ardente, uma sarça que não se consumia, ele ouve uma voz. E era a voz de Deus. Lá no Monte Horebe, Moisés escondido, foragido, temeroso, um homem que tinha perdido a sua credibilidade perante os homens, um homem que tinha perdido o seu nome perante a sociedade, ele perdeu a confiança, a sua idoneidade, mas é um homem que ainda foi lembrado por Deus. Este homem foi lembrado e achado por Deus, e Deus vai falar com ele, e Deus vai ministrar ao coração dele, e ali ele vai ter uma grande experiência com o próprio Deus. Essa experiência iria transformar a sua vida. Essa experiência iria dar a ele uma nova direção, iria dar a ele uma nova visão, e essa experiência o habilitou para que Deus pudesse falar com ele. Deus pôde ministrar ao coração de Moisés, e Deus disse: olha Moisés, eu vi, porque eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, eu sou o Deus de Jacó. E eu vi a aflição do meu povo, eu ouvi o clamor do meu povo, e eu desci para livrar o meu povo. E Deus vai olhar para Moisés e vai dizer assim: presta atenção, eu quero que você seja o meu instrumento. É como se Deus dissesse: olha, eu vi, eu ouvi e eu desci. Só que eu preciso que você seja a minha pessoa. Eu quero que você seja o instrumento de livramento da minha nação que está escrava. Naquele momento, então Deus faz o chamamento, e nós vamos chegar nesse texto aqui, que Deus vai dizer para ele: eu quero que você vá ao Egito, e você tire os meus filhos de lá. É nesse momento em que Moisés, ele ouça que eu vou te dizer. Moisés é um homem muito privilegiado, porque ele mesmo sabia da sua falta de credibilidade com o faraó, com os soldados. Ele sabia da sua falta de credibilidade. Ele arrastava consigo um peso de morte escondido na sua vida. Então ele sabia que o seu nome não tinha grande valor, ele achava que a vida dele ia ser assim o resto da vida, escondido, casado, tendo filhos, e agora cuidando de ovelhas, e assim seria até o final da sua vida, que ninguém iria olhar por ele, achar e dar algum valor para ele. Mas Deus, o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, é um Deus que sempre está disposto a restaurar a nossa autoridade espiritual. Deus sempre está acreditando na gente, mesmo quando a gente não acredita na gente mesmo. Quando todos dizem que você não vai conquistar, que você não vai conseguir, mesmo quando todas as situações em volta dizem que você não vai arrumar mais trabalho, que você não vai ser mais curado dessa enfermidade, Deus vem e olha para você e diz: Ei, você pode, eu acredito em você, ninguém acredita em você, mas eu acredito em você, e não é um Deus qualquer, é o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó.
E esse mesmo Deus está dizendo para mim e para você nesta manhã, nesse domingo, Ele acredita em você. Ele sabe que você pode mudar o final da sua história. E a Bíblia vai continuar e vai dizer que Moisés, ele vai se justificar. E ele vai, porque ele sabe o peso daquilo que está escondido na sua vida, aquilo que está errado na sua vida. Ele sabe que ele não pode ter legalidade, porque o que nos abona a tomar posse da autoridade espiritual, a você ser ousado, destemido, corajoso, a enfrentar todas as coisas, é você ter a legalidade perante Deus e tirar a legalidade do diabo. Porque o diabo só entra nas nossas vidas, só tira a nossa autoridade pela legalidade daquilo que fazemos, que talvez esteja escondido. E Moisés sabia que ele não teria autoridade, porque ele tinha na sua mente claramente o peso do pecado do passado. Então ele vai dizer: quem sou eu? Esse é o questionamento. Quem sou eu para ir a Faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? Ele sabe que ele não é possuidor dessa autoridade. Naquele momento, Deus vai trabalhar com ele. E eu quero pensar com você então aqui neste domingo, que muitos de nós precisamos olhar para a nossa história do passado e perceber qual é a legalidade que nós demos ao diabo para roubar a nossa autoridade espiritual. O que é que pode roubar a nossa autoridade espiritual? O que pode roubar a sua autoridade espiritual? Eu não sei o que tinha no coração daqueles soldados e dos irmãos de Davi, que eles estavam todos acuados, acovardados. Será que eles tinham alguma coisa escondida que ninguém sabia a não ser eles? E eles sabiam, se eles fossem afrontar o diabo, figurado ali em Golias, eles seriam derrotados. O que estava na mente daqueles homens que perderam uma autoridade espiritual, e que Davi teve essa coragem, essa autoridade espiritual, porque ele tinha a legalidade de Deus, não tinha nenhuma brecha na sua vida? Nós podemos entender que Moisés estava preso a uma legalidade do passado. A morte daquele soldado, ele enterrou naquela areia, achando que ninguém iria saber. Isso tirou a sua autoridade, ele perdeu o seu nome quando ele fez isso. O seu nome estava comprometido. Capítulo 3, versículo 13, aqui vai dizer: então disse Moisés a Deus, na sequência desse texto: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Moisés sabia que o seu nome estava comprometido. Quando disserem: quem é você? Qual é o seu nome? Qual é a sua autoridade? O que eu vou dizer, Deus? Porque Moisés sabia que ele havia perdido a sua credibilidade, o seu nome. A coisa mais importante na sua vida é o seu nome, a sua credibilidade. E quando você chega e diz o seu nome, quem chegou aqui é o José, é o João, é a Maria Jacome, é a Tirza, é o Celso, é a Suzy, é a Priscila Maia. Quem chegou aqui é o Edson Soares. Quem chegou aqui é a Priscila. Ou seja, chegou alguém que tem autoridade para comandar essa situação. O seu nome não está comprometido lá no mundo espiritual do inferno, não. O seu nome está limpo, o seu nome é sadio, o seu nome é bom, para que você possa ter a legalidade de Deus e usar a autoridade. Quem chegou aqui? Chegou um homem de Deus, chegou uma mulher de Deus, e como homem e mulher de Deus, eu declaro a vitória na minha saúde, eu declaro a bênção no meu trabalho, eu declaro a bênção nas minhas finanças, a bênção na minha família,
eu quero profetizar e declarar sobre a sua vida nesta manhã, neste domingo abençoado. Levante e use o nome que está acima de todo nome, que está acima do seu nome, que é o nome de Jesus, é o nome do Senhor dos Exércitos. Moisés vai aqui dizer: quem é? Como é que eu vou dizer lá? Quem é que vai? Qual é o meu nome? E Deus vai dizer para Moisés: diga, Moisés, o eu sou. Diga que o eu sou. Somente isto dirás aos filhos de Israel, que o eu sou me enviou. Ou seja, Moisés, eu estou delegando uma autoridade sobre a sua vida, eu estou trazendo novo sobre a sua vida, eu estou te dando uma nova oportunidade nesse momento de você fazer uma grande obra, uma excelente obra. Por isso, Moisés, o eu sou estará contigo. E naquele momento você conhece a história, porque Moisés ele vai questionar a Deus, ele vai ainda se sentir inseguro em fazer uma obra de tal tamanho, de tal envergadura. Não era qualquer um que enfrentaria Faraó. Mas Moisés, ele vai ser vencido por Deus. Moisés vai pôr à prova a Deus, e Deus vai fazer milagres e sobrenaturais na vida de Moisés, para que ele entendesse que o eu sou estava com ele. Era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Era esse o Deus Todo-Poderoso que estava com ele. Ele não iria no nome de Moisés, o nome dele estava comprometido, mas o eu sou estaria com ele. Por isso que ele se levanta na autoridade deste nome, do eu sou, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E ele começa, e ele vai a Faraó, e você conhece o final dessa história tão linda. Ele confronta Faraó, e Faraó faz sinais e maravilhas, e ele faz sinais e maravilhas em nome do eu sou, em nome do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E Moisés, naquele momento, ele consegue vencer a batalha. As portas, os portões do Egito se abrem, 3 milhões de pessoas saem e vão em busca de uma terra prometida que Deus havia prometido a Moisés e a sua nação. Sabe por quê? Porque ele ousou não ir apenas no seu nome, ele não foi no nome de Moisés, ele foi nessa luta em nome do eu sou, o Deus de Israel, o Senhor dos Exércitos, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É nesse nome que ele foi, é nessa autoridade espiritual que ele foi. Ele venceu, como Davi venceu Golias, ele venceu a Faraó. Sabe por quê? Porque ele entendeu que é uma autoridade espiritual que nós podemos pegar, abrir mão dela e fazer uso em nome de Jesus. Quando eu olho esse texto e essa história toda, é inevitável a gente não pensar que nós podemos ser roubados da nossa autoridade espiritual. Você pode ser roubado da sua autoridade espiritual. Vamos pensar um pouquinho sobre o próprio Davi mais na frente no seu ministério, quando ele se torna rei. Davi teve uma grande vitória com Golias, mas lá na frente, ele é tomado da sua autoridade quando ele cai num pecado. E quando ele cai no pecado, diz a Bíblia que ele perdeu a legalidade da sua autoridade. Então no Salmo 32, o Salmo 31, o Salmo 32 e 51, Davi vai abrir seu coração, rasgar a sua alma e vai pedir perdão a Deus. E ele vai confessar os seus pecados. Aquilo que estava escondido foi revelado, para que ele pudesse recuperar a sua autoridade espiritual. E Deus deu a ele o recuperar. Nós vamos para o livro de Josué, e nós encontramos um homem chamado Acã, um homem que também escondeu o seu pecado, à semelhança de Davi. Um homem que escondeu o seu pecado porque ele cometeu algo errado, escondeu algumas coisas debaixo da sua tenda, achando que ninguém iria saber. Ele pegou ilicitamente quando Deus não aprovou. E naquele momento, quando a nação de Israel sai para guerrear, uma guerra contra Ai, uma nação tão pequena, eles voltam derrotados. Então, naquele momento, Josué pergunta para o Senhor: o que aconteceu? O Senhor não está mais conosco? Aonde está o Senhor? E naquele momento Deus responde: há pecado no meio de vós.
havia um único homem chamado Acã, que no seu pecado escondido, ele fez com que toda uma nação de Israel tivesse uma derrota, porque deu legalidade ao diabo. Eles perderam a legalidade, a autoridade espiritual de Deus para vencer. Eles vinham vencendo, de repente foram derrotados. Josué, ele vai pedir a revelação de Deus, aquele homem é revelado, e ele e toda a sua família são exterminados para que a nação pudesse voltar a Ai e vencer a Ai. Ou seja, eles recuperaram, como Davi recuperou a sua autoridade pedindo perdão. A nação de Israel inteira recuperou a sua autoridade quando foi exterminado aquele homem e a sua família por estar escondendo alguma coisa. Nós vamos para o livro de Atos, capítulo 5, e você vai encontrar logo no início da igreja, você vai encontrar um casal que vão esconder o produto da venda de uma propriedade para não dar aos apóstolos. Que inconsequência! Ambos foram mortos, porque foi revelado pelo Espírito Santo de Deus. Ambos faleceram, porque Deus estava dizendo: eu não posso caminhar com uma igreja que tem legalidade do diabo. Naquele momento, aquilo que estava escondido foi revelado. Moisés é para mim um exemplo de um homem que se levantou. Um homem que sabia que o seu nome estava comprometido, mas Deus olhou para ele e deu uma segunda chance. Aquilo que estava escondido, aquilo que estava oculto foi revelado a Davi, foi revelado a Ananias, Safira, porque isso tira a sua autoridade espiritual. O que é que pode tirar a sua autoridade espiritual? Você pode ter conhecimento, você pode ter capacidade, você pode ter revelação, mas na hora que você orar, nada vai acontecer. Se tem alguma coisa oculta, alguma coisa escondida, Deus quer nesta manhã, neste domingo, trazer a existência. Você tem que se levantar. Moisés venceu o seu passado, o passado que dava legalidade ao diabo. E a minha pergunta para você neste domingo é: existe alguma área da sua vida que porventura você abriu uma brecha? Existe alguma área na sua vida que porventura você deu legalidade ao diabo para roubar de você a sua autoridade? Para que você, quando for ministrar, nada aconteça. Para que quando você for profetizar, nada aconteça. E às vezes você diz assim: pastor, parece que eu falo e as coisas vão tudo errado. Parece que eu profetizo e as coisas não andam. O que está acontecendo? Dá uma olhada na sua vida. Deus quer te levantar como levantou Davi. Deus quer te levantar como levantou Moisés. Com ousadia. Eu venho em nome do Senhor dos Exércitos. Eu venho em nome do Eu Sou. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eu venho na autoridade, não há nada que possa roubar a legalidade, porque eu estou com a minha vida em ordem com Deus. Nesta manhã, Deus quer te levantar como autoridade, para que você possa de alguma maneira vencer os gigantes, vencer os faraós, aqueles que têm te cercado e tentado roubar e aprisionar a tua bênção. Deus quer te dar nesta manhã, nesse domingo, uma autoridade, uma ousadia, um destemor tão grande, que você possa enfrentar o gigante, que você possa dizer: eu vou no nome daquele que eu sou, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu vou prosseguir. Meu irmão, a vitória só veio quando aquele homem foi revestido, investido de uma autoridade. Não no nome de Moisés, mas no nome do Eu Sou. E isto faz a diferença. Hoje nós podemos abrir mão do nome de Jesus. O nome que está acima de todo nome é o nome de Jesus.
Hoje, na autoridade do nome de Jesus, você pode curar os enfermos, você pode se libertar das suas crises financeiras. Hoje, no nome de Jesus, você pode abençoar a sua casa, a sua família. É no nome de Jesus que você alcança a vitória e profetiza sonhos na sua vida. É no nome de Jesus que nós nos levantamos. O mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus de Isaac, o mesmo Deus de Jacó, é o mesmo Deus de Jesus Cristo, é o mesmo Deus de Davi, é o mesmo Deus do Senhor dos Exércitos. É neste nome que nós levantamos, e eu quero declarar sobre a sua vida, em nome de Jesus, que tudo aquilo que tem dado legalidade ao diabo, que cesse hoje, que pare hoje, que você abra o seu coração diante de Deus, diga: Deus, me perdoa, eu tiro toda a legalidade do diabo que tem roubado a minha autoridade espiritual, e eu me levanto como Davi, eu me levanto como Moisés, e no teu nome, somente no teu nome eu vou marchar e vou vencer, em nome de Jesus. Eu quero te convidar a ficar de pé, porque eu quero orar com você nesse final. Fica de pé no final desta mensagem, em nome de Jesus. Aí na sua casa, Senhor, em nome de Jesus, é neste nome que há poder, é neste nome que há autoridade. Nós entramos agora na tua presença, declarando, Senhor, que só o Senhor é Deus, que não há outro Deus além de ti, nem no céu, nem na terra e nem debaixo da terra. Pai, eu oro agora por cada homem, cada mulher que está me ouvindo, e aonde chegar a minha voz nesse domingo, Senhor, entra com a tua provisão, entra com a tua graça, entra com o teu perdão. Senhor, anula agora toda a sentença do inferno contra essa pessoa, tira toda a legalidade dos demônios contra essa pessoa. Eu oro e me levanto e me coloco na brecha para abençoar esta família, para abençoar estas finanças. Deus amado, nós nos levantamos em fé, na autoridade do nome do Senhor dos Exércitos, para vencer gigantes, no nome do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, para usarmos essa autoridade para vencermos, para derrubarmos todos os gigantes, todos os faraós, em nome de Jesus de Nazaré. Eu declaro e profetizo que entre o novo do Senhor, que o Senhor chame cada homem e cada mulher para se levantar, para ser instrumentos das tuas mãos. Senhor, a partir de hoje há uma legalidade espiritual do Senhor, dos céus, para que essa autoridade seja usada em nome de Jesus de Nazaré, e que todo mal passe, e que toda praga passe, que tudo aquilo que não é do Senhor cesse, em nome de Jesus de Nazaré, e que venham todas as bênçãos. Eu declaro isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu aqui fazer nesse final de palavra um convite muito, muito especial para você. Talvez você nunca entregou a sua vida a Jesus Cristo. Talvez você nunca disse sim para Jesus. A semana passada, quando eu fiz esse convite, uma menininha bem pequena, eu nem sei a idade dela, filha do Paulinho, 3 aninhos. Eu recebo no meu WhatsApp uma foto tão linda, uma criancinha de 3 anos pequena, tão linda. Ela ouviu essa palavra, ela ouviu o meu convite, e o papai dela perguntou: filhinha, você quer aceitar Jesus Cristo? Ela disse: eu quero. E ela levantou a sua mãozinha, e ela repetiu a oração comigo. Preste bem atenção, uma criança de 3 anos, na sua inocência, na sua simplicidade, ela consegue entender a dimensão do compromisso de ter com Deus, de ter o coraçãozinho dela e de ser de Jesus Cristo. Talvez você aí que está me ouvindo, você nunca entregou a sua vida para Jesus Cristo, você nunca disse sim para o Senhor, mas neste domingo, você tem a oportunidade de aceitar esse convite e dizer: eu quero, pastor, eu quero. Talvez você tenha sofrido tanto,
Sofrido, chega de sofrer. Venha para o Senhor, venha para a fé. Receba Jesus no seu coração. Se decida por Jesus Cristo. Tome uma posição, levante a sua mão aonde você está agora. E se tem alguém que já é do Senhor nessa sala, nessa cozinha, nesse quarto, pergunte para quem está em volta: você quer decidir por Jesus Cristo? Assim como aquele pai, o Paulinho, falou para sua filhinha, e ela disse sim. Seja você a boca profética de Deus na vida dessa pessoa que está na sua casa. Se você quer tomar essa decisão, levante a sua mão. E se você estava afastado dos caminhos do Senhor e hoje resolveu ligar e assistir este programa, esta mensagem. Se você estava afastado por qualquer razão do mundo, eu quero te convidar a você voltar a tomar uma decisão. Volte para os caminhos do Senhor. Talvez o diabo levou a sua autoridade quando você saiu dos caminhos do Senhor. Você perdeu a sua autoridade espiritual. Ainda dá tempo de você voltar e resgatar a sua autoridade. Por isso, se você estava afastado e você quer se reconciliar, reformar a sua aliança com Cristo, aí onde você está, levante uma das suas mãos também, porque eu quero orar com você. E você vai repetir essa oração comigo, dizendo assim: Senhor Deus, em nome de Jesus de Nazaré, nesse nome que há poder e autoridade, eu abro meu coração para receber Jesus Cristo como meu único Salvador e meu único Senhor. Em nome dele é que eu oro. Amém. Amém. Se você se decidiu, se você teve essa ousadia e você está voltando para o Evangelho, se você está entregando a sua vida para Jesus Cristo, entre no chat da nossa igreja e diga: eu decidi por Jesus. E você vai poder estar recebendo uma ligação da nossa igreja. Nós queremos orar por você, abençoar a sua vida. Tome posse disto. Venha para o Senhor, nós queremos nos relacionar contigo, queremos que você faça parte dessa linda família, em nome de Jesus. Eu encerro aqui minha palavra, fazendo um convite bem legal para você. Hoje, às 22 horas, a nossa grande mega vigília, só para gente grande. Sabe por quê? Porque são 30 dias de oração, e a partir de amanhã, nós vamos separar uma refeição, e vamos começar um jejum nacional. Você vai tirar ou o café, ou o almoço, ou a janta, e vai consagrar ao Senhor. Então, se prepare, porque nós estamos já vivendo milagres sobrenaturais, muitos e muitos testemunhos, e eu quero você comigo hoje, às 10 horas da noite. Deus seja louvado, bendito seja o nome do Senhor. Você que está me vendo, eu vou descer com a Jéssica agora, né? E aí está entrando aqui já o pastor Felipe. Nós vamos entrar aqui agora, vamos encerrar esse culto, eles vão encerrar aqui louvando e adorando ao Senhor. Eu vou descer correndo, porque eu quero te cumprimentar lá na saída, em nome de Jesus. Muito em breve estaremos juntos. Deus abençoe. Deixamos tudo.